Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da Leader Academy, um lugar onde nós compartilhamos algumas sugestões que você pode experimentar se funciona na sua vida, se funciona na sua empresa, porque aqui a gente busca compartilhar coisas que funcionaram para a gente, em nossos clientes e assim por diante. Hoje eu venho aqui compartilhar com vocês, com meus amigos Eliana e Miguel, a respeito de questões relacionadas à TID. E eu te pergunto, você já sentiu que está perdendo a corrida contra o tempo? Que a IA está vindo como se fosse um tsunami, rau, consumindo tudo, e você fica pensando, eu surfo essa onda ou eu me protejo dela? Então, hoje nós vamos falar a respeito de ser rápido, mas com profundidade, de um jeito humano. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Leader Academy. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para os meus queridos amigos Eli e Miguel. Se a IA fosse um super-herói, eu vou escolher dois aqui só para fechar o escopo, mas se não quiser escolher esses dois, pode ser outra coisa também. Seria o Batman, que é aquele cinto cheio de apetrecho, né? Cheio de coisa para fazer? Ou o Superman, que é aquele parrudão forte que resolve tudo na força? Ou outro super-herói? Para vocês, quem seria ele? Quem seria Mix? Cara, eu tava Olha, pensando. Dani, Fala ali, fala ali. olha, eu não sou a melhor pessoa para falar desse tipo de super-herói, né? Os meus super-heróis são as pessoas comuns, né? Mas assim, o que me veio na cabeça, na verdade, não foi nenhum desses dois, não. Foi o Homem de Ferro, né? Então é aquele cidadão comum, né? Mas que veste uma carcaça de ferro. Então, portanto, né? Ele fica mais forte, fica mais poderoso, né? Consegue fazer coisas que ele não conseguiria. Mas ao mesmo tempo, se não tomar cuidado, o que que acontece? Fica bruto também, né? Embrutece. Então eu acho que combina bem com essa analogia, né? Eu consigo fazer coisas sensacionais com a IA, mas se eu não tomar cuidado, eu perco minha humanidade, né? Então é o que me veio aqui. E você, Mix? Eli, eu pensei no Homem-Aranha, vou te explicar por quê. Porque o Homem-Aranha, para começar, ele é também sempre retratado como uma pessoa comum, sem recurso, que estuda, ele desenvolve tecnologia também, mas ele nunca perde esse lado humano. Tanto é que ele fala, sou amigão da vizinhança, né? Então, eu acho que a gente tem que tratar a IA com esse perfil, mas ela é amigona da vizinhança, ajuda a gente a potencializar a nossa humanidade, né? Muito bom. Uhum. Show de bola. Eu, particularmente, pegando o recorte, eu também não sou muito bom com super-herói, não, tá, gente? Sendo sincero aqui com vocês. Mas se fosse para escolher entre Batman e Super-Homem, ou qualquer outro super-herói, dos poucos que eu conheço, eu pensaria mais no Batman. Por quê? Porque a IA, ela é cheia de apetrecho, cheio de jeitinho de resolver as coisas. Claro que tem ali, vamos falar assim, o principal que a gente poderia chamar do chat, né? Do GPT, ou Gemini, ou Claude, ou Copilot, etc. Mas mesmo dentro deles, a gente tem vários outros para que serve isso, né? Tipo um criador de imagem, um criador de vídeo, um criador de podcast, o notebook LM, por exemplo, que faz várias coisas, infográfico. Então, para mim, vira meio que um canivete suíço. Então, parece um cinto do Batman para mim, no meu caso, da minha forma de observar, né? É, e para começar a nossa conversa, além dessa brincadeira, eu gostaria que a gente se apresentasse falando um pouquinho de nós, para quem ainda não conhece. Quem é Mix, quem é Eli, quem é Dani, né? Fazer um breve recorte para contar para as pessoas que estão nos escutando quem somos nós, o que fazemos, o que comemos, né? Onde vivemos. Quer começar, Mix? Boa, boa. Bom, sou Miguel Nissenbaum. O nome
parece complicado, mas a tradução para o português do alemão é Nogueira, então fica mais fácil, né? Que Baum é árvore, Niesen é nós. E sou aqui de São Paulo, nascido em São Paulo. Toco guitarra, violão, gosto de cantar blues, também rock, essas coisas. E minha parte de trajetória, né, foi muito voltada para desenvolvimento humano organizacional. T&D, então quando o e-learning começou e era tudo mato, eu fiz projeto de e-learning lá, quando era conexão de escada, depois foi banda larga, não tinha nem 5G ainda, fiz projetos nessa linha e fui enveredando para psicologia positiva organizacional aplicada é, a projetos de desenvolvimento humano, né? Então, esse olhar muito centrado na pessoa. Trabalho também com redes de colaboração e estou aqui com meus amigos colaborando na Leader Academy também, fazendo projetos em conjunto, colocando as pessoas no centro e usando muita tecnologia, né, Dani, que a gente usa, né? Bastante, bastante. E E você, aí, Eli? contigo? Olha, eu sou Eliana Pinto, eu sou de São Paulo, nascida e crescida. Atualmente moro em Osasco, mas bem pertinho de São Paulo, né, aqui para a Zona Oeste. Comecei minha jornada profissional na área de tecnologia, com desenvolvimento de sistemas. Fiquei quase 30 anos nessa área, né? E aí fiz uma mudança bem grande, sem deixar a tecnologia sair de mim, né? Porque não tem como. Continuo adorando, gostando muito de tudo que eu fazia. Mas fiz uma mudança aqui, né? Mantendo a tecnologia no meu dia a dia. Mas o que eu falo, né? Os meus grandes assuntos hoje em dia é comportamento humano, né? Então, que tem a ver com felicidade e com aprendizagem. Então, os meus grandes temas de estudo de trabalho estão aí, né? E aplicado principalmente ao trabalho, né? Então, aprendizagem e felicidade aplicado ao trabalho, né? E aí, inteligência artificial e outros tipos de tecnologia estão dentro, né? Psicologia positiva aplicada, ciência da felicidade e aprendizagem de adultos, né? Então eu trato bastante desses temas nas coisas que a gente faz. Legal, agora vou eu. Eu sou mineiro, nascido em Guaxupé, criado em Passo, filho do Adriano da Sueli, como a gente brinca lá em minha filha, de quem, né? Eu percebi desde criança que eu gostava de aprender e compartilhar. Me caiu a ficha disso com clareza relativamente recentemente, mas eu era aquela criança que vivia perguntando por quê, pra quê. Sabe aquela criança chata que pergunta de tudo, que desmonta as coisas querendo arrumar? Era eu, né? Aí fui fazer computação. Depois que terminei computação, vim para São Paulo. Então, estou em São Paulo desde 98. Então, faz 28 anos aí que eu estou aqui na capital. Adoro aqui. Em 2016, 17, eu comecei a direcionar a minha carreira para adicionar o lado comportamental humano, fazendo um mestrado em psicologia organizacional e do trabalho. Hoje faço o oitavo semestre da Faculdade de Psicologia e sou professor de inteligência artificial, conceitos e práticas de IA e psicologia e ética na IA. E sou uma pessoa que ama aprender e compartilhar, principalmente fazendo isso com humor e leveza, né? Junto com o Miguel e com a Eli aí, eu sempre busco aprender a aprender para ensinar melhor, de forma que quem aprende, aprende melhor, né? De um jeito mais leve, mais ativo, mais autodirigido e assim por diante. E continuando a nossa prosa aqui, eu queria saber de vocês, no caso de vocês, qual foi o estalo, a faísca, o spark que deu em vocês para perceber que no mundo organizacional TI&D precisava parar de ser só uma fábrica de slide, de treinamento, de só e-learning talvez, para se tornar um motor de desempenho de forma humanizada, né? Até porque quando a gente fala de conteúdo,
Você vai no YouTube e tá tudo disponível lá, de graça ainda por cima. Então, o que que aconteceu na vida de vocês e o que que vocês podem compartilhar sobre o que que a gente pode fazer para um treinamento também ser mais humanizado, para além só de conteúdo? Comece ali, porfa. Olha, acho que a primeira coisa é assim, no papel de aprendiz, né? Então, a gente percebendo de forma intuitiva, pô, isso aqui não tá legal, não tá gostoso, né? Receber esse conteúdo, né? Esse monte de slide denso, né? Acho que começou por aí, né? O incômodo. E só que aí parece que, pô, mas acho que é assim mesmo, né? Porque a gente nunca vê coisa diferente, então é uma mistura de incômodo com conformismo, você não sabe bem o que fazer, né? Mas prestando mais atenção, a gente começa a experimentar coisas diferentes, né? Então, quando o slide deixa de ser o centro, né, da percepção que é mais gostoso, né? Só que aí o estalo mesmo veio, né, como você fala, quando eu comecei a aprender mais sobre neurociência aplicada à aprendizagem, sobre aprendizagem autodirigida, né, sobre como os adultos aprendem, né? Eu mergulhei nesses assuntos e eu falei assim, puxa, né? Então tá aqui, né, a resposta. Então, colocar o aprendiz no centro e não o conteúdo ou o slide no centro, né? Isso faz toda a diferença. Então, o conteúdo tem que existir, claro, né? Se apresentar um tema novo, mas focar muito mais na experimentação, né? Na prática, na troca, né, entre os aprendizes, entre o aprendiz e o instrutor, e como aquilo se conecta com os interesses da pessoa, né? Então, ninguém aprende nada se não tiver interesse no tema, né? Então, tem a ver com interesse e tem a ver com o formato, né? Então, essas duas coisas são peça-chave, né, em qualquer experiência de aprendizagem, né? Então, acho que é meio por aí. O que acha, Miguel? Ó, para mim é até interessante porque eu estou lembrando uma coisa que não mudou desde quando eu comecei a trabalhar com e-learning, que a gente mudou a chave, foi trabalhar mais com redesenho, que eram as universidades corporativas, que já eram online naquela época, com cursos de Harvard, cursos excelentes ali, mas tudo pegando pó digital, né? Porque as pessoas não conseguiam acessar e não tinham entusiasmo para fazer todos os cursos que estavam disponíveis lá, então você paga uma fortuna para ter uma informação que nem era customizada, como a gente consegue fazer hoje, e as pessoas não acessavam, né? Então, por que não acessavam? Porque tem aquele mandato de aprendizado top-down. Ou seja, olha, você tem que aprender isso porque essas são as skills que a empresa tem que ter, então todo mundo tem que aprender isso, estudar isso, e aí você não dá agência, espaço para as pessoas falarem, olha, eu quero contribuir com esse pedacinho aqui, e para poder contribuir com esse pedaço aqui que tem a ver com o meu interesse, com as coisas que brilham o olho, eu vou ter que aprender o olho, eu vou ter que aprender essas coisas, né? Então, quando a gente começou a inverter a pergunta tá legal, como é que você quer? A gente tem esse desafio na empresa. O que que você quer aprender para responder o que você precisa aprender para responder esse desafio? O grau de engajamento muda muito na participação das pessoas dentro de um processo como esse, né? Então, geralmente o T&D, muito aquele foco, mapeei gap. Primeiro tem essa, né? Vou mapear gap, né? O que não temos. Então, falta tudo, porque se a gente for sempre olhar a grama do vizinho, sempre tem tudo. Não olho o que as pessoas têm, não olho como as pessoas querem contribuir e cria uma trilha ali de cursos meio que engessada que todo mundo tem que fazer. E agora o que se acelerou é que eu consigo criar slide mais rápido com a IA, mas a mentalidade acaba muitas vezes sendo a mesma. Onde eu vi mudar a chave foi quando a gente criou comunidades de prática. Ou seja, olha, Sim. é, como é que você, que tem o seu conhecimento, que está no teu dia, lá no dia a dia, no trabalho, está resolvendo as coisas e pode ensinar o seu colega de trabalho a aprender coisas novas com você. O grau de engajamento num processo de comunidade de prática, de integração, de participação é muito maior, né? Então, ver essa transição de você colocar a pessoa no centro para definir o que ela quer aprender em função de como ela quer contribuir
e que a gente pega o conhecimento que existe na organização, que não é pouco, e que as pessoas possam ter espaço, voz para compartilhar. Acho que a grande chave de mudança para mim é essa, Dani e Eli. Bacana tudo isso que vocês trouxeram. E o gatilho para mim foi assistir aulas de apresentações chatas, por assim dizer. Aquele mecanismo conteudista, é, principalmente no mundo acadêmico, quando a gente vai naqueles congressos que tem aquelas pessoas que são doutoras, PhD, etc., que na hora de entregar o que ela está pesquisando, ela acaba não entregando de um jeito que quem está ouvindo aprende. Pelo menos na minha forma de aprender, por assim dizer, né? Eu acho que esse foi meu principal gatilho, né? Então, assim, a gente vê muita gente que sabe muito, que tem muita experiência, mas que não tem traquejo no formato, como ele trouxe, né? De transmitir, e no despertar o interesse de quem está ouvindo, né? É, então eu acredito que, pensando até em boas práticas que a gente usa isso e que você bem trouxe, Migs, na questão da comunidade de prática, quando a gente envolve quem vai aprender e quem vai ensinar de um jeito que eles se veem cocriando o aprendizado, o engajamento muda, o interesse muda, e com técnica, né? Porque existe técnica para se fazer isso, né? Existe jeitos que você estrutura uma jornada de experiência de aprendizagem que faz com que quem está aprendendo se mantenha interessado, né? Queira aprender, que faz com que quem está ensinando aprenda a ensinar de um jeito que quem está aprendendo aprenda de um jeito mais fácil, e assim por diante. E isso pode gerar diversos benefícios para a empresa, pode gerar mais trabalho em equipe, pode gerar reconhecimento mútuo entre os colaboradores, vai gerar com certeza melhores práticas, porque com o aprendizado mútuo de quem está ali dentro fazendo e botando a mão na massa, ao aprender métodos de ensinar, ele aprende mais e ele compartilha aquelas melhores práticas. E isso, por consequência, gera também melhor experiência do colaborador, melhor experiência do consumidor cliente final, aumenta a NPS e, por que não dizer que isso impacta em receita e lucro e talvez até em diminuição de despesa, por assim por diante, né? Então tem muita coisa boa que vem como consequência da gente ter aí uma área que compartilha as melhores práticas de aprendizagem colaborativamente, né? Comunitariamente. E, gente, me veio aqui uma ideia de compartilhar um pouquinho como nasceu a nossa primeiro, nossa amizade, né? E em segundo lugar, a nossa sociedade, até para que as pessoas saibam um pouquinho. É, isso é humanizar, inclusive, né? A nossa Leader Academy aqui. E eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho, até a perspectiva de vocês, porque cada um de nós tem a nossa. E olha que curioso, entre nós a gente nunca falou sobre esse tema especificamente, né? Eli, começa você, compartilha um cadinho aí para quem nos escuta. Histórias da Leader Academy. Ah, bom, e nossa amizade, né? A minha amizade com você, Dani, mais longa, né? A gente se conheceu antes da Líder Academy, né? Nos conhecemos lá quando foi 2010, talvez. E foi, né? Foi Trabalhamos 2010. juntos, né? Isso. Trabalhamos juntos na área de tecnologia e a gente se conectou como ser humano, né? Não só como profissional. Então a gente manteve essa amizade até hoje, né? Miguel, conheci no nosso grupo de Felicidade no Trabalho, né, Miguel? Época de pandemia, né? Dani estava lá também, né? Então nós três estávamos nesse grupo de Felicidade no Trabalho. E o que começou a unir muito a gente foi essa visão de como a gente colabora
com outras pessoas para terem mais bem-estar, né? Eu lembro que a gente fez várias ações durante a pandemia para ajudar as pessoas a passarem melhor por aquilo, né? Por aquela tensão toda que a gente estava sofrendo. Até fizemos um livro em coautoria, justamente pensando nisso, né? Como trazer mais bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho e fora dele, né? E a Leader Academy apareceu, não foi? Nas nossas vidas, e muito com essa pegada de liderança humanizada, né? Então, como a gente leva para o ambiente organizacional, né? Ações, atitudes, comportamentos, né? Projetos, para humanizar a liderança, para humanizar as equipes, né? Que isso quer dizer, né? Como a gente aproveita o melhor das pessoas, né? Como a gente vê o que já tem de bom, né? Em cada um, aproveita melhor, vê como as pessoas querem contribuir, como elas podem contribuir, gerar espaço de segurança psicológica, né, para crescimento real e por aí vai, né? Tem muito papo aí, mas a gente convergiu em propósito e aí as ações foram surgindo naturalmente, né? Essa que é a minha visão. E cá estamos, né? A amizade Cá, es- continua, propósito fortalecido. cá E muito estamos, bom né? estar com vocês. Idem, idem com os dois, né? Eu lembro que a gente, na época da pandemia, se formou um grupo, né? E aí, com muita gente que estuda psicologia positiva, ciência da felicidade no trabalho, bem-estar, né? Gente com perfil diferente, de origens diferentes, com visão de mundo convergente, né? Isso que é a coisa mais legal, né? Ou seja, as pessoas que vêm de escolas e de trajetórias diferentes com uma visão de mundo convergente, aí a gente se reunia praticamente toda semana, que eu me lembro, né, para conversar sobre esses temas e compartilhar cada um pedacinho que sabia daquele do grande tema bem-estar e humanidade, né, o que nos torna melhores, né? E aí surgiu a Leader Academy como uma proposta de abraçar isso, nós abraçamos, estamos tocando aí, e essa amizade vai tocando aí desde 2020 já, né? São quase 6 anos. E a Leader Academy acho que vai fazer uns 3, né? 4, se eu não me engano, que a gente já tá tocando essa iniciativa de comunidade junto, né? Porque tem gente que a gente não são os agregados, mas a gente convida. Quando tem projeto, a gente tem acesso a toda essa comunidade de bem-estar para participar junto conosco, né? Isso aí. Exatamente, exatamente. Bom, vocês dois já compartilharam exatamente como nós nos conhecemos, né? Eu me lembro que a gente começou o grupo no WhatsApp de Felicidade no Trabalho. Quem teve a ideia inicial foi o Vini, segundo o João Paulo Pacífico. A partir da ideia do Vini, o João criou o grupo, inserindo o Vini, e começou a inserir as pessoas, né? E aí, vamos falar assim, o João falou, ó, tô colocando vocês aí, e todos vocês são admin, é um grupo autogerido, quem quiser convida, quem tiver interesse de fazer parte. E isso foi crescendo, virando uma comunidade, e no decorrer da pandemia, nas segundas-feiras, perdão, uma forma que a gente tinha de aprender e não ficar doido, brincando aqui entre nós, né? A gente se reunia 8 horas da manhã nas segundas-feiras para trocar experiência. A gente fazia um check-in, alguém trazia alguma coisa que estava desenvolvendo e compartilhava com os demais, como se fosse um curso interno entre nós, né? Uhum. Eram momentos bem interessantes, bem agradáveis e que eu diria que, pelo menos da minha parte, fez uma grande diferença em recursos que eu ganhei para lidar com a pandemia. Vamos falar assim, né? Fora as amizades como as de vocês dois, com a Eli que se intensificou e com o Migs que eu tive o privilégio de conhecer e a gente escreveu juntos, inclusive, o livro, né? A Felicidade Mora e Trabalha Aqui,
que é um manual de práticas para que você possa experimentar na sua casa ou no seu trabalho e ver se aumenta um cadinho mais seu bem-estar aí, no seu dia a dia, né? E agora indo para a visão de por que será que os treinamentos corporativos muitas vezes falham, né? Nós até escrevemos um artigo juntos aí, publicamos no LinkedIn, ah, lá na página da Leader Academy, falando de motivos pelos quais os treinamentos corporativos falham. E eu gostaria de ouvir vocês. Na minha forma de pensar, eu acredito que os treinamentos falham porque, na maioria das vezes, eles são conteudistas, semelhante à história de eu dar um play num vídeo no YouTube. Eles não envolvem a participação ativa de quem está sendo treinado. Eles não têm uma pesquisa para saber aonde de fato está o gap do que precisa ser aprendido, né? E por consequência, os treinamentos são feitos de uma forma sem ser customizada, sem ser ativa e sem ser de um jeito que quem está lá para aprender não tenha interesse nem pelo assunto, nem pelo formato e nem pela troca, né? Essa é a minha perspectiva. E eu gostaria de ouvir de vocês, né? Qual é a perspectiva e, junto dessa perspectiva, é, o que que a IA não consegue fazer nesse meio de campo e que a gente pode ajudar as pessoas como líder acadêmico? Olha, da minha perspectiva, o que A não pode fazer, ou pode te dar dificuldade em fazer, é o que a gente chama de sense making, ou seja, como é que eu faço sentido das coisas que eu estou construindo. Então você tem repertório, fala, como é que eu amarro as coisas, sabe? Qual que é a melhor ordem? Que isso tem um feeling para você fazer isso. Fala, vou puxar isso, vou puxar aquilo e aquilo para poder treinar determinada coisa, né? Então conhecer um tema a fundo, a IA não vai, ela pode te ajudar a encontrar fontes de pesquisa, mas sentar os glúteos na cadeira e que você se aprofunde e entenda, no final das contas, isso é um papel de cada um de nós. O que pode traduzir de forma mais prática para que o especialista possa traduzir para o generalista que vai usar aquela informação de uma maneira mais leve. Então, a IA eu tenho certeza que pode ajudar nesse sentido. Onde ela não pode ajudar é na conexão humana, onde ela não pode ajudar na qualidade da troca. E isso eu acho que ela não pode contribuir muito. Ela pode ajudar até a fazer conexão entre pessoas, mas ela não pode ajudar ativamente as pessoas a se conectarem, encontrarem pontos em comuns, né? Eu acho que esse é um ponto que fica difícil aí a fazer parte do problema e também não pode sentir o clima, o campo, né, que existe no ambiente na sala, seja virtual ou na sala presencial, tem um campo, né? A gente sente se a vibe tá boa ou não, se as pessoas, se aquele tema, se de repente tem que virar a chave para mudar completamente, mudar a pergunta, falar, não, vamos tratar outra coisa que eu estou sentindo que não é isso aqui que vocês estão precisando. Essa agilidade é nossa, né? Não é da. A IA não consegue fazer isso. Essa é a minha percepção, Dani. Isso Boa. aí. E eu percebo também que os treinamentos corporativos, né, eles falham porque vão muito naquela coisa do um formato único, né, tentando servir para todo mundo, né? Então, falha nessa questão de olhar o que é mesmo, né, que estamos precisando, né? Então, perguntar para as pessoas, né, entender o problema real, né, daquele indivíduo ou daquele grupo, daquela equipe, né? Então, perguntar para as pessoas e também conectar isso, então, não só com o momento ali, né, daquele grupo, daquele indivíduo, mas também com os objetivos da organização, né? Uhum. Então, como que a gente conecta os objetivos de aprendizagem com os objetivos de negócio, né? Eu acho que isso também é fundamental, porque quando a gente não consegue conectar isso, em geral, né, a gente não consegue mostrar o valor, né, daquela iniciativa de educação, e aí as áreas vão perdendo o orçamento, né? Então, fazer essa conexão também é bem importante, né?
E na hora de executar, né? Então, na hora de executar, é isso que a gente está falando, né? Foco em conteúdo e em slide, ao invés de foco no aprendiz, muda tudo, né? Eu até acho curioso a gente falar que de aprendizagem ativa, né? Porque na minha cabeça a única forma de aprender é ativamente, né? Então é engraçado, mas é bom que a gente reforça, né? A gente reforça, né? Então, o formato com aprendizagem ativa, e como a gente já citou aqui, né, implementação de comunidades de prática, né, dentro da organização, né? Então, é a melhor forma de aprender, né, no meu jeito de pensar, porque a pessoa vai aprender no momento que ela realmente precisa daquilo, então é no fluxo do trabalho, né? É, Porém, ela precisa também de que o formato, né, o contexto, a cultura permita isso, né? Então, e precisa de segurança psicológica, né? Porque aí vem teste, falha, né? Tentativa de novo, né? Não quer dizer que só expert pode ensinar, né? Ou pode trazer algum conteúdo, né? Então tem que ter esse espaço para falhas, né? Tentativas, e também precisa ter tempo na agenda, né? Então é fácil falar, não, vamos aí, né? Vamos fazer essa comunidade prática, vamos fazer acontecer. Só que as cobranças, né, são outras, né? Não tem espaço na agenda para as pessoas praticarem, né? Então é bem importante pensar em rituais mesmo, né? Colocar a liderança precisa, ela está inserida nisso, né? Para mostrar que realmente faz parte da cultura a aprendizagem, né? Ou seja, a gente implementar a cultura de aprendizagem nas equipes, né? Então, os desafios são grandes, né? Mas é possível, né? Com esses elementos principais que a gente está falando aqui. Eli, você me lembrou uma coisa aqui que eu vi outro dia, o pessoal comparando treinamento corporativo com os atletas, né? Que os É, atletas treinam um pouquinho cada dia para poder chegar lá no final e jogar ou participar de uma competição, etc, né? E no treinamento corporativo, a gente falou, vamos separar um dia e fazer um workshop de 16 horas, né? E todo mundo vai todo mundo na sala lá, e a gente não aprende no modelo de jornada, né? No modelo mais exatamente. espaçado, que a comunidade ajuda, sem dúvida, você ir buscar todo dia um É, pouquinho, trocar um pouquinho e ir evoluindo, né? Então, quando a gente pensa que ah, não, monta um workshop aí para mim para resolver tal coisa. É uma frustração danada para todo mundo, fora conseguir agenda, né? Para colocar todo mundo ao mesmo tempo no mesmo espaço. sim, Não estou falando que a gente não tem momentos de integração, mas tem que também pensar na é, jornada de aprendizado, e isso acho que também é um desafio grande no mundo corporativo hoje. é. Deixa eu acrescentar, Miguel, a questão da aplicação do aprendizado no Sem trabalho, dúvida. né? Então, a gente só aplica o que aprendeu no trabalho quando o que eu aprendi faz sentido, né? Tem a ver com o meu desafio do trabalho, senão eu não vou aplicar. Segundo ponto, eu também não aplico se eu não tenho condições de aplicar, né? Porque às vezes até tem a ver com o meu desafio, mas a minha liderança não concorda com aquela abordagem, a minha liderança não me dá espaço para fazer mudanças que podem trazer falhas, né? Que é uma coisa normal de uma curva de aprendizado, né? Então, se o ambiente, a cultura, né? Se eu não tenho apoio para fazer a aplicação no meu dia de trabalho, eu posso dizer que o treinamento falhou. Então, o treinamento não é só aquele momento da sala de aula, ele vai muito além disso, né? Você consegue dizer que um treinamento teve sucesso quando você realmente consegue aplicar, né, e ver que aquele indicador de aprendizagem e indicador de negócio mudou para melhor, né? Então é por aí. Muitos desafios mesmo. Olha que bacana, quanta coisa interessante a gente trouxe aqui e que no final das contas é exatamente o que a gente leva nos treinamentos que a gente faz nas empresas, nas mentorias que a gente dá, nas entregas, nas provocações. E um ponto que eu também vejo relevante é
a jornada, como o próprio nome diz, ela não é uma palestra motivacional apenas. Uma palestra, ela pode ser a faísca para despertar. Só que a real transformação se dá numa jornada experiencial que tem uma duração maior, né? Coisas, claro que se a gente está falando de treinamento, de aprender a usar o Excel, isso eu até posso fazer numa jornada de 8 horas e a pessoa usa o Excel, aprendeu a usar o Excel, etc. Outra coisa são os people skills ou power skills, por assim dizer, que são os soft skills que é semelhante a gente aprender a nadar. Não tem como eu aprender a nadar se eu não pular na piscina. Não tem como eu andar de bicicleta se eu não subir na bicicleta e andar, né? Então, não tem como eu melhorar a comunicação se eu não praticar essa comunicação. Não tem como eu aprender a dar feedbacks melhores se eu não aplicar esse feedback e receber feedback do feedback que eu dei, né? Para ir assim incrementando e empilhando esses people skills, né? Não tem como eu ser empático se eu não praticar empatia, né? Me colocar no lugar do outro, pensar o que o outro está pensando, me colocar na perspectiva dele, para que, de certa maneira, eu possa sentir semelhante ao que ele sente, né? Então, tudo isso são coisas que a gente vai empilhando só a partir de práticas. E essas práticas, elas levam tempo para maturar, tempo para digerir, tempo para introjetar. E é nessa jornada que a gente convida as empresas, as pessoas para virem com a gente, né? E quando a gente observa, até nessa ideia que a gente prega aqui de penhor dentro da empresa, especialistas que podem ensinar o que eles sabem, muitas vezes eles mandam muito bem, sabem muito bem, só que eles não têm a técnica. E nós, Líder Academy, podemos ajudá-las, inclusive, a pegar a técnica que a gente usa para que eles possam aplicar dentro da empresa. E isso vai gerar economia, inclusive, contratando consultorias externas que muitas vezes não ensinariam exatamente o que a empresa precisa em função do contexto da empresa, né? Até porque quando a gente pensa aí no efeito aprender, ensinar e aplicar, é o que a gente chama de efeito proteger. Isso leva a espalhar e a aprofundar de um jeito muito melhor o que se precisa de fato aprender num dia a dia, por assim dizer. E para quem está nos escutando, Migs e Eli, que dicas que vocês dariam de livro, filme, vídeo, YouTube, Instagram, seja lá o que for, que as pessoas podem consumir para aprender um pouco mais de ensinar e aprender, né? Andragogia, estruturas libertadoras, etc. Para que a pessoa possa entrar nesse mundo. E se tiver alguma coisa relacionada com IA também, show de bola para trazer. O que que vocês gostariam de compartilhar? Ó, não tem um livro específico, mas tem um cara que é o Ken Robinson, que já faleceu, que era um especialista em desenvolvimento no foco de aprendizado para não só para adultos, mas para criança, que ele falava muito do potencial das pessoas, né? De como a gente, como o modelo escolar tradicional que a gente muitas vezes replica nas organizações, é, achata o potencial das pessoas, entendeu? Então você tenta classificar as pessoas por nota, avaliação e não permite que as pessoas manifestem o seu potencial. Então qualquer TED que vocês tenham que ler dele, apesar que já tem um tempo de que isso existe, é muito legal porque ele fala muito sobre essa questão de aprendizado. Dos modelos, criticar os modelos escolares tradicionais, uma coisa mais centrada no potencial e nos talentos da pessoa. Então, acho que esse é um bom começo ali. Boa. Eu pensei aqui em duas coisas. Aliás, tem muita coisa, né? Mas ó, duas coisas. Primeiro é um tema, não é um autor específico, né? Que é a educação positiva, né? Então, como que a gente pode trazer, né, esse olhar da educação, olhando justamente para
potência, né, para o potencial, para as forças de cada aprendiz, né, e cuidar da relação do instrutor, do professor, né, com o aprendiz, isso também faz muita diferença. Então, cultivar relações positivas dentro da educação, né, e com esse olhar da psicologia positiva. Isso é uma coisa. Outra coisa é que você citou aí as estruturas libertadoras, né, Dani? Dá para olhar um site, né, em português é exatamente esse o nome, estruturaslibertadoras.com.br. Tem livro também, recentemente traduzido para o Brasil, né, que nada mais é do que práticas, né, formas da gente fazer, da gente desenvolver, né, uma reunião, né? E conforme o objetivo que você tem, né, você escolhe uma estrutura específica. E por que que isso é legal? Porque ela ajuda a gente a lembrar, incluir todo mundo, então todo mundo tem, né, oportunidade de contribuir igualmente. E conforme você vai conduzindo, né, ela tem um formato que favorece a atingir aquele objetivo, né? As pessoas nem percebem, né? Então é aquela coisa muito ligada com design, né? Então você faz o formato de um jeito que naturalmente as pessoas se conduzem para fazer aquilo que é o objetivo da reunião, né? Então recomendo demais dar uma olhadinha nisso. Tem a ver com a aprendizagem ativa, tem a ver com inclusão, tem a ver com diversidade, né? É a gente usar a inteligência coletiva para atingir um objetivo do grupo, né? Então, isso faz toda a diferença em qualquer iniciativa de educação. Bacana, bacana. Eu vou compartilhar um aqui que eu tenho, às vezes, até maratonado vídeos no YouTube, que eles ensinam principalmente sobre IA e tecnologia. E a minha sugestão aqui é que quem assistir não veja apenas olhando o conteúdo, veja olhando a estrutura que eles usam para ensinar, a forma, o jeito da organização, etc., que é o Futurepedia. Futurepedia é uma empresa, acho que eles são americanos, se eu não me engano, o rapaz que compartilha ele se chama Kevin lá. Tem um inglês muito claro para quem consegue inglês. Se não consegue inglês, dá para colocar legenda em português para assistir, etc e tal. E já vou colocar um hashtag dica aqui. Se não sabe inglês, lá no YouTube, você clica no mais na descrição do vídeo, ele tem a transcrição do que é falado. Você pode selecionar o texto inteiro que está ali no YouTube, no episódio, copiar, colar numa inteligência artificial e pedir para ela te fazer um resumo e te explicar. E se colar isso dentro do notebook LM, ele pode gerar para você podcast, apresentação, vídeo aula e uma série de outras coisas para que você possa aprender e estudar também com isso. Hashtag fica a dica aqui, né? E para a gente ir para os finalmente, meus queridos amigos, Eli e depois Mix. Vamos pensar aqui, nós estamos em 2026, a IA está numa velocidade que nem doido, né? É, Vou chutar aqui 2030, e talvez seja até menos, na minha forma de observar a velocidade que as coisas estão indo com a IA. O verdadeiro líder, ele vai precisar mais do que nunca de humanização, porque na minha perspectiva, a IA vai assumir muita coisa que é operacional, principalmente no digital, porque tudo que é operacional tem lógica, se tem lógica, a IA assume e faz, facilmente dizendo, por assim dizer, né? Ela aprende os POPs, né? Procedimento operacional padrão, e sai fazendo. Simples assim. Que é o que os sistemas de computação fazem até hoje, sem mesmo precisar de IA, né? Um sistema é nada mais nada menos do que uma automatização de um procedimento operacional padrão, onde se encadeia uma série de passos, transformando dados no decorrer desses passos aí. É,
Que características um líder humanizado de 2030 precisa ter? O que que você acha, Eli? E depois mix. E perguntem, mas eu penso que é o seguinte, né? Primeiro, precisa se interessar e aprender sobre inteligência artificial e se interessar e aprender sobre inteligência humana, né? Então, conseguir conectar essas duas coisas sempre e desde já, né? Até é assim minha visão sobre inteligência artificial, né? Eu acho que é um assunto que veio para ficar, né? Portanto, é bom a gente aprender a conviver com ela, né? Mas também ficar bem atento que não é porque ela está aí que você precisa usar ela em tudo. E a minha dica, né? Então, se você, mesmo sendo uma coisa que a inteligência artificial pode fazer até melhor do que você, né? Mas se você gosta de fazer aquilo, não deixe de fazer, porque seria colocar a IA para fazer as coisas pelo motivo errado, né? Então, primeiro olhar para a sua própria humanidade, né? E depois para a humanidade da sua equipe, né? Vamos automatizar algumas coisas, né? E aquelas coisas que a gente simplesmente não quer automatizar, ou que a IA não consegue assumir, né? Como que a gente coloca mais humanidade ainda aí? Ou seja, né? Então, como eu entendo é, de mim mesma e do meu grupo, né? Quais são as minhas necessidades, quais são as necessidades do meu grupo e como que a gente constrói junto isso, né? Porque uma coisa é a gente fala assim, em tempos de IA, né? Que tá tudo muito fácil ter acesso, muito fácil aprender, né? Tem conteúdo a rodo na internet, com IA ou sem IA, né? Já tinha, né? Você falou aí, né? Facinho achar um vídeo no YouTube, né? Para aprender alguma coisa, podcast para todo lado. Então, em tempos que a gente tem esse tipo de coisa em abundância, né? Qual que é a diferença? Como que a gente se diferencia, né? É colocando humanidade, né? Fazendo curadoria para a gente separar joio do trigo, o que presta, o que não presta, e a gente aprender em comunidade, né? Ir para a linha da aprendizagem social. Então, eu aprender com você, você comigo, e a gente aproveitar a nossa inteligência coletiva para a gente construir uma coisa nova juntos, né? Então, acho que é meio esse o caminho. Então, o líder aí pensar em aprendizagem social, né? E olhar para as necessidades do grupo. Acho que isso são coisas bem fundamentais para a gente não se perder nesse caminho. Não virar homem de ferro, né? Para mim, vai a questão da. Concordo com tudo que ele falou e a questão da presença, né? Então, que é uma coisa que a gente não exercita e que talvez seja mais desafiador em 2030 você exercitar a presença. E a presença tanto para você, porque eventualmente tem uma coisa que você quer, você não abre mão, que a IA pode até fazer melhor que você, mas você não abre mão de fazer, porque tem o prazer da maestria, sabe? Eu incorporei aquilo e eu consigo manifestar aquilo, e eu coloco o meu selo autêntico naquilo que eu estou fazendo e aquilo é único. Então, quem trabalha com arte, ilustração, a IA faz coisa, mas será que ela consegue criar na mesma proporção ou música, né? Então, presença na maestria individual e presença na conexão com os outros, né? Não procurar aproveitar que tem coisa automatizada para a gente ter distração, porque a tendência é que automatiza uma coisa para automatizar mais coisas, para todo mundo estar sobrecarregado com um monte de informação, ou seja, não é porque tem mais tecnologia que a vida está mais leve em termos de carga de trabalho, né? Então, fica um critério aí. Eu gostaria que o líder olhasse que a carga de trabalho fosse mais direcionada a estabelecer essas conexões, ele com ele e ele com os outros, né? Muito legal, muito legal. Para falar uma coisa diferente, mas que também tem total conexão com tudo que vocês falaram, eu citaria é, abertura, flexibilidade. Porque em função de todas essas mudanças que a gente está vivendo,
com rigidez, a gente quebra. Então, vão trocar rigidez por disciplina em realizar o que precisa e trocar rigidez por flexibilidade para gerar resiliência, né? Porque com as mudanças, o que a gente sabe pode deixar de ser relevante. Agora, quando a gente se conecta com a relação humana de autoconhecimento, inclusive, e que o autoconhecimento também ele é vivo, quando eu me conheço, eu percebo que eu já mudei de novo, e aí eu preciso me conhecer de novo, brincando aqui, né? Então, a abertura para mim, para o autoconhecimento, e até para uma frasezinha que é clichê, mas eu gosto de brincar com ela porque para mim ela tem muita verdade. É preferível ser feliz do que ter razão, porque a razão vai em função de uma perspectiva do que se está observando e da perspectiva que está olhando a questão, né? É isso, é isso. Eli, Migs, adorei a prosa que vocês. Bom demais da conta, como a gente falaria lá em Minas. Vocês querem falar mais alguma coisa ou podemos nos despedir aqui do povo já? Eu só quero agradecer quem está nos assistindo, convidar a seguir os nossos canais aí, as coisas legais que a gente está aprontando, combinando tecnologia e aprendizado. Tem novidade boa aí, né, de solução para quem quer responder desafio real do dia a dia sem perder, usando IA sem perder a humanidade. Então, acho que já fica o recado aí para quem nos segue e mandar um abraço para quem está nos assistindo ou ouvindo. É isso aí, eu também só tenho que agradecer vocês dois e todo mundo que está aqui com a gente e continue ligado que tem coisa boa por vir. É isso aí. E um último recadinho que eu gostaria de falar que me virou um bordão. Aprender sobre inteligência artificial é, antes de mais nada, aprender sobre inteligência humana. Então, siga a gente, compartilha com aquele RH que precisa ouvir essas sugestões que a gente deu aqui, ou com pessoas que você acredita que poderiam se beneficiar com isso que a gente trouxe. Muito obrigado e até breve. Obrigada, até. Até logo.